Olá, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao Telespace e hoje a gente vai tentar fazer aqui uma espécie de um mapa do Death Metal, um starter pack para quem quer começar no Death Metal e também para quem já conhece e quer encontrar outras portas. A gente vai tentar mostrar como o Death Metal tem várias ramificações, então são várias portas de entrada, porque o Death Metal não é uma coisa só, né? Cada disco aqui vai mostrar uma possibilidade diferente dentro do estilo. O lado satânico, o lado podre, o lado técnico, brutal, subterrâneo, enfim. A ideia é mostrar o Death Metal como uma família de intensidades mesmo, em 10 discos. E para cada um eu vou indicar uma continuação, para se você gostou, você pular para um próximo disco. Então, para começar, Morbid Angel, Altars of Madness, de 1989. Esse é um clássico, né? É uma das grandes fundações espirituais do death metal, que vem lá da Flórida, uma das cenas centrais do gênero. Aqui o Morbid Angel soa como um ritual acelerado, uma música satânica, só que num sentido quase cósmico. Musicalmente parece que os riffs são tantos e eles vão se torcendo sobre si mesmos e a bateria cria uma sensação de um transe permanente. Os solos de guitarra são bem caóticos, assim, uma espécie de uma descarga de energia demoníaca. E então é um disco bem físico, bem agressivo, bem direto, só que ele também é metafísico, justamente por essa coisa cósmica. Ele abre a porta do death metal como essa força demoníaca, essa arquitetura do caos, da possessão sonora, esse ritual extremo. Enfim, se você gostou desse disco, eu recomendo Deicide Legion, de 1992. O próximo disco, Autopsy Mental Funeral, de 91. O Autopsy já é outra coisa, ele é uma banda da Califórnia e aqui o death metal aparece como uma putrefação, uma coisa assim. O Morbid Angel tem essa precisão diabólica, né? O Autopsy já traz uma música mais doentia mesmo, mais úmida, uma coisa mais arrastada. É como se os riffs estivessem apodrecendo conforme eles são tocados. Não é uma coisa assim muito precisa, né? E eu acho que é um disco essencial para entender a ligação entre o death metal e o doom metal. E a banda alterna, né, umas partes bem rápidas, assim, com os movimentos mais lentos, mais cadavéricos mesmo. A música parece que afunda. Eles não buscam uma limpeza técnica. É como se o disco soasse assim, contaminado, sabe, por doença e tal. É um death metal como uma porta assim da matéria orgânica em decomposição. E se você gostou desse álbum, eu recomendo o álbum do Incantation, Onward to Golgotha, de 1992. Próximo disco, Dismember, Like an Ever-Flowing Stream, de 1991. Aqui a gente entra na Suécia, né? Uma das cenas também mais importantes do death metal. O primeiro impacto é o som da guitarra, é aquele timbre cerrado, sujo, bem gordo, que parece uma distorção que ocupa todo o espaço. É aquele HM2 da Boss, um pedal bem clássico, né? E tem também aqui uma energia de cena, assim, muito forte, uma força quase punk. E ao mesmo tempo um senso melódico, muito apurado, só que é bem sombrio também. E eu acho que isso diferencia bastante o death metal sueco do death metal da Flórida, né? É um clima menos ocultista, menos ritual, só que mais carnal e indo para essa coisa sombria, melódica. Se você gostou desse disco, você precisa escutar o álbum do Entombed, Left Hand Path, de 1990, outro clássico também da cena. Próximo álbum, Rippikoulu, Musta Ceremonia, de 1993. Não sei pronunciar essas coisas. Aqui a lista está indo para Finlândia, né? Uma outra cena também. É uma zona mais fria do death metal, mais lenta, mais sepulcral mesmo. Aqui eu acho que é um death doom em estado bruto mesmo, né? São uns riffs enormes, uma atmosfera funerária, um vocal bem cavernoso. A produção também é bem subterrânea. E dá uma sensação assim de que a música está acontecendo dentro de uma cripta congelada.
Mas tem uma beleza muito forte também nessa coisa da lentidão, da solenidade. Aqui ele abre uma porta pro death metal como esse peso fúnebre, né? Uma cerimônia da decomposição. Uma coisa que não tá correndo pra te destruir. Ele tá ali te esmagando lentamente, né? É um descasso. Se você gostou do disco do Rip Kolo, eu recomendo o Disembowelment Transcendence into the Peripheral, de 1993. Outro clássico também, do Death Doom e tal. Próximo álbum, Bolt Thrower, The Fourth Crusade, 1992. Fiquei em dúvida em qual álbum do Bolt Thrower trazer, mas na minha lista eles precisavam estar. É uma banda da Inglaterra. Aqui é uma das personalidades, eu acho, mais reconhecíveis do death metal. É um death metal como uma marcha de guerra, assim, uma sensação de avanço inevitável, uma máquina histórica, um exército, sabe, atravessando a lama, a ruína. E os riffs são simples, só que no melhor sentido, assim, é pesadíssimo, é uma coisa muito memorável, é quase militar. E tem esse peso como um movimento mais coletivo, como se fosse uma marcha mesmo, death metal como uma campanha de guerra que só avança, essa máquina de guerra que atravessa a história. Enfim, se você gostou desse álbum, eu recomendo escutar o Asphyx Last One on Earth, de 1992, descasso também. Próximo álbum, Cenotaph, The Gloomy Reflections of Our Hidden Sorrows, de 1992. Aqui é o death metal mexicano. Tem uma personalidade bem própria, uma coisa subterrânea, obscura, um clima também bem cavernoso, soturno, é bem estranho, assim, é menos polido do que o heavy metal, o death metal europeu e o americano. Ele soa quase enterrado, a produção parece que está enterrado, assim, aquilo que você está escutando. Tem uma melancolia mórbida também na música. Eu acho que é importante porque mostra como é feito também o death metal fora dos centros mais óbvios, né? Da Flórida, da Suécia, da Inglaterra, enfim. Se você gostou desse, recomendo continuar nessa linha e escutar o The Chasm, From the Lost Years, 1995, muito bom. Próximo álbum, Death, Symbolic, 1995, clássico do gênero também, né? Aqui é um álbum em que o Death já está mais distante daquela brutalidade primitiva dos primeiros álbuns. O Chuck Schuldiner aqui, ele faz uma música mais clara, né? É mais filosófica, mais progressiva. É quase clássica, assim, na maneira como ele organiza os temas. Ainda tem peso, tem agressividade, só que tudo soa mais lapidado, mais pensado. E a ideia da morte aqui deixa de ser o horror físico, simplesmente, e vira um problema existencial. E o disco traz isso com uma clareza impressionante, tanto na música quanto nas letras também. Os riffs têm uma função estrutural ali e várias melodias que só aprofundam esse drama todo. É um bom disco de transição para pessoas que não curtem muito música extrema e tal, mas gostam de uma coisa mais trabalhada, mais progressiva. É um bom álbum para apontar. E se você escutou e gostou, eu recomendo o disco do Pestilence, Testimony of the Ancients, de 1991. Próximo álbum, Atheist, Unquestionable Presence, de 1991. Aqui eles abrem a porta do death metal técnico, um clássico do death metal técnico, né, inquestionável. É um álbum quebrado, nervoso, cheio de síncope, tem muito baixo. Se você gosta de som de baixo, aqui é um deleite. E umas frases assim que parece de um disco de jazz fusion, bem doido mesmo. E uma música que não para, ela se move o tempo todo. Um death metal como um pensamento também mais rítmico, parece uma inteligência que já está num nível corporal. Só que ele gera uma instabilidade que é organizada dentro da arquitetura das canções, né?
Aqui mostra, eu acho, como a técnica pode tornar a violência mais imprevisível. E essa é uma chave que vai abrir corredores assim dentro do death metal. E acho que a próxima porta, se você gostou desse disco, eu recomendo muito escutar o álbum do Cynic chamado Focus, de 1993. Próximo disco, Cryptopsy, None So Vile, 1996. Aqui é um clássico absoluto do chamado Brutal Death Metal, Death Metal brutal, né? É uma banda canadense, o Cryptopsy, e aqui o álbum soa como uma violência bem organizada dentro, assim, no limite do colapso. É uma bateria absurda, o vocal é animalesco, é aquele vocal mais assim, quando eu imagino que, sei lá, sua mãe pensa em death metal, ela deve pensar nesse cara cantando, assim, a coisa mais absurda possível. E os riffs parece que eles despencam assim de velocidade, tem várias mudanças bem bruscas, tudo parece prestes a sair do controle em qualquer momento assim. E o ponto é justamente esse, porque tem essa inteligência na forma de agressão, é uma precisão bem deformada, sabe, e dentro de um virtuosismo assim monstruoso. Parece que eles levam o corpo humano ao limite, como se cada instrumento ali, incluindo a voz, né, estivesse testando o limite da capacidade física. Se você gostou desse disco, você precisa escutar Suffocation, o álbum Pierced From Within, de 1995. E agora, para fechar a lista, o álbum do Terrorizer, World Downfall, de 89. O Terrorizer não é death metal no sentido puro, né, tradicional. Aqui é uma coisa mais death grind. Por isso que eu quis trazer também, porque é uma coisa entre o grindcore, o death metal, um hardcore mais extremo, e é uma faceta mais política. É como se fosse um colapso social comprimido aqui nessa música. É um álbum curto, um senso de urgência absurdo, ele é sujo, devastador, e eles não têm aquele aparato mitológico das outras bandas. E isso é muito curioso, é como se tivesse mais o pé no chão mesmo, uma coisa mais terrena. É o death metal como o mundo desabando, a coisa política mesmo, como se o metal extremo se mistura com o grind e vira essa coisa da urgência pura. E se você gostou desse álbum do Terrorizer, eu recomendo o Repulsion, o álbum Horrified, de 89 também. E é isso, esses são 10 discos, mais algumas sugestões extra que mostram que o death metal não é uma coisa única, né? Uma linguagem única, é uma constelação de formas extremas e são caminhos sem fim realmente. Foi difícil escolher só 10 álbuns aqui, poderia abrir mais 20 portas dentro do death metal. Isso que é o legal do gênero, porque ele está aberto até hoje e recebe muita influência, muita coisa boa. Tem muita coisa ruim também, principalmente relacionado ao chamado metal moderno. Cuidado com isso, mas se você escutar bem esses 10 discos e talvez os outros 10 também, você vai estar vacinado contra essas porcarias. E vamos continuar aqui no canal falando sobre metal extremo e outras questões musicais. Se você tiver outras sugestões aí, quiser deixar no comentário, comentar as minhas escolhas, tamo junto, muito obrigado, deixa o gostei, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.